Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Diário de um Suicida, de Osmar Barbosa, e do Lucas e do Gustavo, né? Gente, os recadinhos de sempre, tá? Só que esse vídeo especialmente tem um recadinho extra, né? Então vamos começar por ele. Se você quiser, eu recomendo fortemente, assista o vídeo que está como parte zero, o primeiro vídeo dessa estudo dessa obra Diário de um Suicida, onde eu faço a leitura integral do prefácio, porque o prefácio tem uma mensagem lindíssima, muito forte, muito importante, e eu acredito que o Osmar Barbosa e a espiritualidade conseguiram condensar um grande conhecimento naquele prefácio de uma maneira objetiva, direta, didática. Então, por favor, se você não assistiu o prefácio, que está aqui no canal como parte zero, eu recomendo fortemente, tá? É muito importante. Tanto para você que chegou aqui no meu vídeo pensando em cometer esse ato, como em você conhece alguém próximo, porque ali tem vários pontos chaves muito importantes para nós, tá bom? Já aproveito e já linko com outro recadinho de sempre. Assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura da obra original, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá na qualquer livro do meu canal, que tiver parte 1, eu lá na primeira parte, no iníciozinho do vídeo, independente do livro, eu explico com mais detalhes por que esse aviso, tá bom? Já aproveito, já linko o recadinho no meu canal, tem a playlist, tá? Organizada por autor. Então, se você quiser acompanhar um autor específico, vai lá na playlist, tem a playlist dos autores, Osmar Barbosa, Roger Botines Paranhos, Jean Valjean e assim sucessivamente, tá bom? E o último recadinho é, se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal, que aí assim o YouTube entende que o meu canal, que meus vídeos são relevantes, espalha para mais pessoas têm acesso, e aí esse conhecimento se espalha ainda mais. Bom, gente, na parte anterior a gente estudou o início da obra, os 3 primeiros capítulos. Agora a gente vai começar no capítulo 4, a visita. Lembrando que a gente viu Lucas leva Osmar Barbosa a conhecer Gustavo, ele está na reta final, ele vai cometer esse crime, né? Agora esse capítulo 4 vai ser a visita, né? Então, um dia antes do crime, o desânimo, depressão, tristeza enfraqueciam muito os corpos do Gustavo, né? Então, Osmar Barbosa, Lucas leva ele lá um dia antes, né? Que ele vai, deixa eu ver se é aqui, isso, que aí ele vai ver como é que tá num dia antes do crime. Então você vê, a espiritualidade maior já sabia que ia acontecer. Mas o que acontece? Deus não desampara os seus filhos. Nesse dia, o avô do Gustavo, que ele gosta muito do neto, ele vai visitar Gustavo. Então você vê, a última tentativa de Deus, e aí ele vai conversa com o Gustavo, e aí ele dá mais um livro para o Gustavo fala assim, pô, vô, mais um livro, vô, de espiritualidade, você sabe que eu não vou ler isso daí, só vou ficar... Ele fala assim, Gustavo, leia o livro, Gustavo. Gustavo, volta a estudar, meu filho, você precisa sair desse quarto, você precisa sair dessa casa, entende? Ele fala assim, vô, eu não tô afim. Ele fala assim, Gustavo, eu amo muito você, eu tô preocupado contigo, você não quer sair? Vamos sair passear, vamos comer uma pizza, vamos, sabe? Tentando animar ele, ele fala assim, vô, eu não quero, não sei. Ele falou assim, Gustavo, você tem que se abrir para o conhecimento de Deus, eu estou muito preocupado contigo, meu neto. Ele fala assim, tá, eu vou ver, outra hora eu estudo, outra hora, sabe? Então você vê, Deus batendo na porta, nesse caso fisicamente batendo na porta, usando o avô do Gustavo, que é um espírito que ele já tem uma afinidade de outras encarnações, para justamente dar esse acordo, falar assim, vamos, cara, vamos sair daqui, vamos lá, vamos mudar esse jogo. Por quê? Porque, obviamente, a espiritualidade já usava o avô do Gustavo, falando assim, ó, amanhã ele vai fazer o crime. Amanhã ele já tá se preparando, amanhã ele vai cometer o suicídio. Então vai, sabe, dá esse senso de urgência de que tu precisa visitar teu neto, cara, vamos gastar esse dinheiro, comprar uma pizza, mas pra tirar dentro de casa, e daí leva esse livro aqui diferente para ele, que esse livro aqui é o livro perfeito. Quando eu falo o recado de que você precisa ler a obra original, esse é um momento que corrobora por que esse aviso. Porque aquele livro que ele levou era o livro perfeito que ele precisava, se ele tivesse lido naquele momento, para ele despertar e não cometer o crime.
Mas o que ele fez? Pegou o livro, jogou no canto do quarto e abandonou. Né? Mas você vê, Deus buscando até o último segundo ajudar os seus filhos. Né? E aí você vê, Osmar Barbosa vê como o espírito, a luz, a gente sabe que, né, nós temos 7 corpos, e aí os corpos espirituais do Gustavo já estavam se apagando, como se estivesse se apagando. Por quê? Porque era tamanha energia negativa, e tristeza, e sofrimento, e depressão, e toda aquela coisa, que estava se apagando a luz dele. Entende? E aí Lucas vai explicar para os Osmar Barbosa, é como se fosse uma lâmpada coberta de insetos. Entende? Então a lâmpada dele é uma luz muito forte. Só que ele está botando tanta antimatéria, tanta energia negativa, é como se fossem insetos que estão começando a cobrir aquela lâmpada. E aí tem uma primeira camada de inseto, uma camada depois, outra camada depois, outra camada depois, outra camada depois, e aí começa a abafar aquela luz, e aquela luz começa a ficar fraquinha, é só um fiozinho que passa aqui e tal. Entende? Por quê? Por conta das energias, isso é bem importante. Por conta das escolhas de Gustavo, que estava fazendo escolhas de continuar vibrando em dor, em sofrimento, em tristeza, em desânimo, né? Coisa que a gente já viu na parte anterior. E aí também lembra toda a egrégora espiritual que estava ali, que a gente, os espíritos trevosos que estavam com ele, aqueles 6 espíritos trevosos, então estava lá, aí adensava ainda mais essa energia, né? O avô chega para ajudá-lo, já comentei com vocês, tem. Aí vem um espírito de luz e aplica um passe nele, entende? Então esse espírito de luz é a avó do Gustavo, porque o avô dele já estava viúvo, porque a avó já tinha morrido, e é um espírito muito mais evoluído, tanto do avô como do Gustavo. Ela, naquele momento, ela aparece na casa, ela aplica um passe no Gustavo, muito forte, para limpar aquelas coisas, e ela canaliza no avô, porque o avô é um médium e ele não sabe. Aí ela canaliza no avô, e aí quando termina a canalização, ela apaga a memória, tanto que o avô nem lembra. O avô só falei com ele aqui e foi embora. Ele nem lembra daquilo. Mas a avó canaliza no avô, e também o Gustavo também nem percebe isso, né? E ela fala uma mensagem de muito amor. Entende? E. Tá. Tava aqui lendo a próxima observação, mas vamos finalizar aqui a primeira mensagem. Aí depois a gente finaliza ali. E aí o que acontece? Ela traz uma mensagem, ela fala assim: meu neto, para com isso. Não segue esse caminho que você está seguindo só vai te dar dor, de sofrimento. Você precisa se abrir para Deus, precisa se abrir para melhorar. Ela refala. Então, o avô já tinha falado, já tinha tudo isso. Tu vê, imagine, ela aplica esse passo para quê? Para facilitar. Então, olha como é que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Ele manda lá um espírito da luz, encarnado fisicamente, que é o avô, que vai lá, se dispõe a ajudar e fala tudo que precisa falar, ele não escuta. Mesmo assim, vem um espírito de mais evolução, aplica um passe no Gustavo para tirar todos aqueles insetos, aqueles bichos, toda aquela tranqueirada, para facilitar essa comunicação. Mesmo assim, ele não se abre. Ele fala assim: não, ele tá achando que é o avô, né? Não, vô, não vou ler. Eu não marquei aqui na minha observação, mas eu lembro que no momento ele até pensa assim: pô, é verdade, né? Eu podia fazer uma leitura, né? Faz um tempo que eu não leio. Pô, eu podia sair, né? Ia ser legal se tivesse voltado a estudar, eu podia ver meus amigos e tal. Ele dá uma quebrantadinha. Por quê? Porque tirou toda aquela tranqueirada dele. Só que ele não se abriu. Mesmo assim, ele não se abriu. Ele tava assim, reticente, não. Entende? Com a ideia de cometer este crime. Entende? E aí o que acontece? A avó desacopla do avô, vai embora. Ela olha pro Osmar, olha pro Lucas, dá um sorriso com aquela luz e vai embora. Aí, como eu comentei, o avô não lembra, aí o avô achei tudo certo, e ele fala assim: avô, eu vou pra dentro da casa, fecha a porta, hein? Vai pra dentro, joga o livro lá no canto e fala assim: E aí, o, o Osmar ainda pergunta, fala assim: ô Lucas, mas veio um espírito desse nível de luz, aplicou um passe, falou com ele, então o avô conversou com ele, ele não se abriu, canalizou com o avô, falou com ele de novo, ele continuou reticente, continuou fechado. Tá aqui na observação, ó. O Gustavo estava completamente fechado à luz. Não ouviu as mensagens do avô e da avó, né?
ele não aceitou a ajuda, entende? E aí, pô, mas por que ela fez isso? Não funcionou para nada. Aí o Lucas explica, não, é porque ele não aceitou a ajuda, ele estava fechado, entende? Aí o Lucas explica, sabe por que a avó canalizou no avô, não nele? Ela podia ter sintonizado e emanado os pensamentos para o neto. É porque o avô está em afinidade com a luz. Então o avô, além de estar trabalhando para se evoluir, trabalhando para se melhorar, trabalhando, vibrando em energias melhores, ele se abriu à espiritualidade, ele colocou à disposição. Por isso ela conseguiu canalizar e trazer aquela mensagem. O neto está tão fechado para a luz, ele está tão reticente e não quer ajuda, que ele não se abriu. Mesmo aplicando o passe, ele continuou fechado. Então você vê, isso eu achei de uma genialidade da espiritualidade maior, de Lucas, de Gustavo, do Osmar, porque ele explica claramente isso. Olha quanto que Deus está trabalhando. Então não tem aquela coisa, mas eu não tive ajuda. Então por isso que eu cometi esse crime. Não, olha quanta ajuda chegou, tirou toda aquela tranqueirada negativa de antimatéria. Então se ele tivesse, então ele sentiu, pô, é verdade, ele podia voltar para a faculdade, ver meus amigos e tal. Se ele tivesse dado vazão naquilo, falado, pô, é verdade, cara. Pô, vou melhorar. Tinha aberto, tinha melhorado. E podia que você resolvisse de uma vez? Não, porque os espíritos obsessores iam continuar ali incomodando e tal. Mas ele ia se abrir para aquilo, pelo menos, ia, né, dar um respiro, sabe? Tirar a cabeça mergulhado ali no fundo do abismo ali, entende? Tirar a cabeça dessa metáfora do fundo dessa lama, entende? Tirou tudo aquilo, botou o nariz para fora, ele baixou de novo a cabeça, não quis. Aí o que acontece? Escolhas. Significa que se ele, no dia seguinte ele vai cometer o suicídio. Mas significa que se ele não quisesse, no dia seguinte ele olhasse e falasse, cara, sabe uma coisa, eu não quero mais. Deus ia abandonar? Não, ia continuar lá lutando por ele. Então, no dia seguinte ele poderia ter feito uma escolha melhor, que ele não faz, né? Mas olha que bacana de ver como que Deus ajuda e luta por nós, né? Por mais que a gente não veja, porque naquele momento Gustavo não viu isso. Gustavo até sentiu um pouquinho melhor, mas não deu bola, não se atentou. Ele só pensou assim, tá bom, a vida que segue aqui. Vou continuar aqui, vou continuar jogando meu jogo violento, continuar vibrando pensamentos negativos, e é isso daí. Mas olha quanto ajuda. Fora o que já teve de ajuda que a gente não viu antes disso, que a gente tá vendo aqui na finaleirazinha, né, da obra. Mas olha como é que Deus luta por cada um dos seus filhos. Né? E aí corrobora de novo com o que a gente viu lá no prefácio, quando o Osmar nos fala como todos nós estamos amados por muita gente. Então você vê o Gustavo estava ali, ele pensando assim, não vou fazer falta para ninguém se eu morrer. Que a gente vai ver lá para frente que é muito mentira isso. Ele vai fazer falta para muita gente. Entende? Mas você vê, a própria avó dele nem lembrava mais da avó. Olha o amor da avó que foi lá para aplicar esse passe de conversar com ele. Entende? Aí agora a gente vai estudar o capítulo número 5. Que é o capítulo O Suicídio. Eles chegam no momento do suicídio. Quem é eles? Gustavo e Osmar. Então, Osmar tá em casa, é logo cedo. O Lucas chega e fala assim, Osmar, precisamos trabalhar mais cedo, temos que ir urgente na casa do Gustavo. Aí vai lá, desdobra, vai pro escritório, desdobra tudo pra escrever a psicografia, né? Quando eles chegam lá, ele tá prestes a cometer o suicídio. Tem. Aí tem um aqui, eu até marquei isso daqui, porque tem várias perguntas ao longo do livro, algumas já comentei com vocês, outras a gente vai estudar daqui para frente, que o Osmar faz que eu acho de uma sabedoria ímpar, assim. Porque tem coisas que às vezes são óbvias, mas a gente não consegue absorver, a gente não consegue entender. E aí o Osmar, ele faz essa pergunta para o Lucas, e para outros mentores em outros momentos do livro, e até Gustavo também, que eu acho de uma sabedoria ímpar, né? Porque traz essa coisa óbvia que tá ali na nossa cara, mas a gente às vezes não percebe, e puxa assim, e dá um holofote para nós, pra gente entender isso, né? Uma eu acabei de relatar, né? Ele perguntando, assim, mas por que ela foi lá, aplicou um passo tudo sabendo que não ia funcionar, né? Então a gente vê a ajuda na luz, a gente vê tudo isso. Aí agora, nesse momento, o Osmar vai perguntar. Porque ele fica desesperado, ele fala assim, Lucas, a gente não pode deixar ele se matar. Meu Deus, é uma criança, ele é um adolescente. Não lembro quantos anos que ele tinha. Deixa eu ver aqui na minha... 17 anos.
Tem que menor de idade, a gente vai ficar aqui, nós somos espíritos da luz, vamos ficar aqui vendo isso acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha o que o Lucas responde. É livre-arbítrio. Nós não podemos. Eu estou olhando aqui, a minha observação é que eu olhei no lugar errado. Assim, nós não podemos interferir no livre-arbítrio dele. Tem. Nós, se o espírito, se o encarnado, né, se a pessoa, que também tem a ajuda dos encarnados, né, mas se a pessoa, se esse espírito fora da carne não der a abertura, nós podemos influenciar, entende? Mas não podemos interferir nas decisões individuais. Entende? Então, olha a importância dessa pergunta e olha a importância desse aprendizado para nós. Então, os espíritos da luz vão influenciar, eles vão chegar no nosso lado e vão dar ideia, como aconteceu com a avó dele. Aplicou todo o passe, tirou toda aquela tranqueirada, conversou com ele. Naquele caso, ela chegou a conversar, chegar a fazer uma canalização com o avô. Às vezes acontece disso, do espírito da luz nos aproximar de nós, a gente sentir um pouquinho melhor, a gente nem sabe por que deu aquela melhoradinha, e vinha aquela intuição, vinha aquela ideia, dizer, pô, cara, sai desse quarto, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, sabe? Se movimentar, sabe? Fazer uma coisa que vai ajudar, que vai fazer o bem. Sair desse fundo do poço, sabe? Pensar numa saída, numa alternativa, aí vem aquela tua ideia de, pô, acho que eu vou lá buscar uma ajuda, não vou mais enfrentar isso sozinho. E aí você acha que aquilo vem da tua cabeça. Não, às vezes é o quê? Essa ajuda. Então, é uma influência do bem. Mas eles não vão acabar com o livre-arbítrio. Inclusive, dependendo do nível que você tá, se você está acompanhando comigo o estudo do Livro dos Médiuns, no momento que eu publico esse vídeo, a gente já estudou 2 pedaços do capítulo sobre obsessões. A gente vai ver que dependendo do nível de afinidade tão grande que tiver com os trevosos, vai entrar num processo de subjugação, onde o trevoso não vai deixar acontecer o que você quer. Mas até isso, você tem o teu livre-arbítrio. Então a mesma coisa acontece com os negativos. Você vai entrar em sintonia com eles, eles vão te influenciar. Você, com o teu livre-arbítrio, é que vai escolher isso. E isso é uma dádiva de Deus para todos nós. Nós podemos ser influenciados de N maneiras, mas se nós falarmos não, é não. E se nós falarmos sim, é sim. Então, os trevosos não têm essa força que eles têm, é porque nós deixamos, porque nós compactuamos, porque nós caímos neste engodo, neste mel que parece uma delícia, mas na verdade é um fel, de decisões erradas. Nesse caso, o Gustavo estava sofrendo muito, mas ele ainda estava seguindo um caminho errado e entre mudar e ficar naquilo ali, ele preferiu ficar naquilo ali. Então os espíritos trevosos intuíam ele a cometer o suicídio, por exemplo, mas ele estava usando seu livre-arbítrio para concordar com aquilo. Se ele falasse, não, eu não quero, não, essa ideia não. Eu já falei em outros vídeos, vou falar aqui agora, que eu acho muito interessante, para a gente fazer uma história real, para um contraponto do que a gente está estudando aqui, que também é outra história real. Acho que era Camila o nome dela, esqueci o nome dela agora. Ela era uma médium que fazia um trabalho na casa da plataforma de oração. Ela contou lá o testemunho dela em relação a isso. Hoje ela casou com o Celso e eles têm um canal Ciência e Espiritualidade, fica aqui a recomendação, um excelente canal. Eles também fazem toda semana o Evangelho no Lar, Universalista, gravado. E ela conta que ela era espírita, ela é uma médium de efeitos físicos, né? Então ela, naturalmente, o duplo etérico dela produz muito ectoplasma. Isso é uma missão para justamente ela trabalhar em trabalhos espirituais onde aquele ectoplasma será utilizado para o bem, se ela trabalhar em casas do bem, né? Então, se ela não doar aquele ectoplasma acumula de tal forma que começa a fazer mal para ela. Então, ela não tem opção de não trabalhar com espiritualidade. Ela veio com essa missão para isso. Então, ela sempre envolvida em casa espírita, aí aquela casa começa a dar. Porque ela entra, sempre ela só queria vir, ela relata, né? Ela só queria trabalhar na casa espírita, fazer o trabalhinho dela e ir embora. Não queria ficar famosa, não queria virar dirigente, não queria crescer, ela só queria fazer o trabalho dela. Só que como ela vai trabalhando certinho, o que acontece? Os outros trabalhadores em várias casas espíritas, isso for acontecendo, começam a ter inveja. Ela tá falando, não, mas ela tá trabalhando, tá querendo fama.
Aí tem gente que fala, ai, nossa, tu fez um passinho, eu fiquei tão bom, obrigado, Camila, e tudo bem. Aí começa a ter inveja, começa a ter ciúme, começa a ter por quê? Que ela ganhou esse abraço e está sendo reconhecida como médium, e eu, que tô aqui, não tenho. E aí começa a dar um monte de briga, tudo. Aí ela sai daquela casa, aí daqui a pouco ela começa a ter, ela tem que ir, ela vai, e aí ela contando que ela teve um momento da vida dela de muito sofrimento, muito desespero, entende? Agonia, depressão, tudo, que ela queria se matar. Ela falava assim, eu vou cometer o suicídio. Só que ela tinha todo o conhecimento espiritual. Ela falava, ela sabia, ela falava assim, cara, se eu fizer isso daqui, se eu me suicidar, isso vai ser muito pior para mim. Porque eu sei que a vida não acaba, eu sei, eu sou uma médium, eu sei. Entende? Então, olha a importância do conhecimento, olha como o conhecimento salva a vida, olha como ela se abrir ao conhecimento salva. Deixava de fazer ela sofrer? Não. Ela estava passando por aquele processo, que eu não sei qual é, ela não entrou em detalhes, mas ela estava passando por aquele processo extremamente doloroso. E o que levava ela a pensar assim, não, vou acabar com isso, essa dor é tão grande, eu vou matar, vou me matar. Mas o conhecimento travava ela, porque ela falava assim, não, cara, eu sei que só vai piorar. Está doendo agora, eu sei que vai piorar 200 vezes mais. E lembra que o Osmar nos falou, o sofrimento não vai acabar com o fim do corpo físico. Só vai piorar, porque existe uma vida além do corpo físico. Tem? E aí ela conta para nós que ela chegou a andar meses na bolsa dela com cartelas de comprimido, porque ela queria tomar muitos comprimidos. Tem? Tomar uma overdose de comprimido e desencarnar. Ela andava com aquilo na bolsa, mas ela não conseguia tomar. Por quê? Porque o conhecimento travava ela. Entende? Ela falava assim, cara, não vai resolver, só vai piorar. Então, olha que bênção que é nós temos acesso ao conhecimento. E aí vamos voltar aqui para a história do Gustavo. A avó dele aplicou um passe, tirou tudo, passou os obsessores. O avô dele falou, o avô dele disse, já dei mais, ele falou, mais um livro, que eu não vou ler. Olha o conhecimento chegando, era só ele ler, só ele se abrir, ele ia parar aquele processo de dor. Tava doendo? Tava. Mas ia doer muito mais se ele cometesse aquilo. Muito mais. Entende? E a gente vai ver ao longo da obra aqui quanto que ele era amado, mas ele não via. Da mesma maneira que ele não viu o aviso do avô, da avó. Entende? Então, olha como Deus respeita o livre-arbítrio. Então, aqui, os espíritos da luz estavam lá, mas é livre-arbítrio. Ele queria cometer aquele crime. No caso da Camila, mesma coisa. Ela não contou, né, em nenhum momento, porque ela também não tem a clarividência, né? Apesar que, às vezes, tiver ectoplasmas, acontecem fenômenos físicos ao redor dela, mas ela não tem essa coisa de ver, né? Os espíritos. Mas você vê, então são dois casos de pessoas sofrendo muito e com ideias suicidas por muito tempo. Ela ficou meses andando com os remédios. Então não foi tipo assim, eu fiquei triste hoje e pensei em me matar. E amanhã resolveu. Não, ela ficou meses com ideias suicidas. Mas ela falava assim, não, ela se travava. Na hora que, não vou fazer isso, não vai resolver. Livre-arbítrio. Os espíritos trevosos estavam ali, vai, comete esse crime, vai. Ela falava assim, não, livre-arbítrio. Eles estavam influenciando. Mas ela disse assim, não, acabou. E não tem ninguém que vai passar por cima disso. Se eles fossem forçar qualquer coisa, portal abre, parece um Exu, acabou. É livre-arbítrio. E aqui a gente tem Gustavo, que também estava há meses com ideias suicidas, mas estava dando vazão. Estava utilizando seu livre-arbítrio para concordar com aquelas ideias, para apoiar, para livre-arbítrio. Então, olha a importância da gente tomar essa nossa decisão individual. E não dar vazão, por mais que esteja sofrendo, por mais que seja difícil. Buscar orar, buscar ajuda, buscar apoio e buscar mudar as coisas do jeito que está. Sabendo que por mais difícil que seja, isso vai passar. E o suicídio só vai piorar ainda mais. Está doendo agora? Tá difícil? Só vai piorar ainda mais. Entende? Então não se pode ter essa alternativa do suicídio, porque é só mais dor e mais sofrimento. Vamos continuar aqui no estudo da obra. Ó. Ele amarra uma corda e tchau. Se joga. E aí, conforme o corpo físico dele vai morrendo, e ele vai sentindo
a fraqueza do corpo físico, da falta do oxigênio, ele desencarna, né? E aí aqueles, lembra dos obsessores que estavam lá com ele, os vampiros? Ó. Após a morte, os vampiros sugam até as últimas gotas dos fluidos vitais dele. Entende? Sugando toda a energia do perispírito, né, do duplo etérico. Aí vai chegar no quarto, espíritos todos vestidos de preto. Completamente. Com capuz de preto, tudo. Não via nada nele. Eles chegam no quarto, eles tiram Gustavo do corpo físico, né, tiram o espírito dele do corpo físico, e levam ele numa maca até uma cela na cadeia. Entende? A cadeia ficava numa vila que antecede o Vale dos Suicidas. Mas o Gustavo não sabe disso, né? Ele só está sendo levado lá, né? E aí vai vir o ensinamento de Lucas para nós. Aí é que eu vou ler literalmente como estava no livro. É socorrido somente quem tem merecimento e sintonia. De alguma forma se ligaram à misericórdia divina. Entende? O espírito, sem o peso da carne, não se cansa. Entende? Aqui vamos parar para refletir um pouco mais sobre isso. Então, aparecem esses espíritos completamente trevosos, de preto, né? Nesse momento a gente acha que é um espírito trevoso. Eu quando estava lendo pensei assim, um mago negro, alguma coisa, para pegar o corpo dele para levar para... Isso acontece muito, né? Para ser escravo, para trabalhar para falanges trevosas, né? Para ser usados de experimentos dos magos negativos e tal. Mas o que acontece? Não é isso que acontece, entende? A gente vai ver depois que na verdade são espíritos da luz, mas trabalhando com aquela roupagem, né? E aí, voltei. E aí, gente, a gente tava vendo aqui, né? Perdeu o fio da meada. Perdeu o foco aqui do vídeo. Aí, ó. E aí o que acontece? Ele tá apagado, aí ele tá na maca, sendo levado para lá. E aí o Osmar pergunta, tá, peraí, por que ele está sendo resgatado? Todo suicida é resgatado? Aí o Lucas vai explicar, não é todo suicida resgatado. Por isso que vem essa mensagem aqui, ó. É socorrido somente quem tem merecimento em sintonia de alguma forma se ligaram à misericórdia divina. Entende? Então não adianta só você, olha a importância de você ter merecimento. Não adianta só você achar que, vou me matar, vou ter ajuda. Não, pode ser para uma região muito pior. E a gente vai ver o que o Gustavo vai passar aqui. Então imagina se ele não passasse por isso. Se ele não tivesse esse merecimento de ser ligado. Entende? E que merecimento é esse? Pode ser questão de vidas pregressas, que a gente não sabe, e pode ser por esse momento. Com certeza, espiritualidade da luz, isso é fato, tá? Não é falado no livro, mas tem certeza. Deus viu, a espiritualidade maior viu, falou assim: Gustavo vai realmente fazer isso. Amanhã ele vai cometer esse crime, não tem o que a gente fazer. A gente já fez tudo que dava, amanhã ele vai cometer. Então vamos fazer o seguinte, que é isso que o pessoal diz, né? Deus usa o mal para fazer o bem. Então vamos oferecer a ele, se ele fazer esta psicografia, ele vai receber um diário, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Ele vai receber um diário e vai escrever no diário tudo o que ele está vendo e passando lá no Vale dos Suicidas. Para quê? Para ajudar, imagina, a gente vai ter que escrever esse livro. Então ele vai ter o merecimento do quê? De escrever esse livro, porque ele vai dar esse diário para o Lucas e Lucas vai transcrever muita coisa desse diário para o Osmar. Então é o quê? Merecimento. Então olha como é que é o agir de Deus. Deus já sabia, falando assim, eu vou oferecer. Se ele tivesse merecimento, beleza, ele vai ser resgatado e vai vir para essa cela. Se ele falasse assim, não, eu não quero, aí era outra questão. Sim? Mas se ele falasse, quero, beleza, então daqui para frente ele vai ter um amparo, que nós vamos ver ao longo da obra. Não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos ver que ele vai aceitar escrever esse diário. E coisas que vão acontecendo que no primeiro momento a gente não vai entender, mas quando a gente finalizar o livro a gente vai ver, olha o agir de Deus, olha a ajuda vindo para ele e para outros por esse agir. E olha a gente vendo merecimento de novo, como o Lucas vai dizer, merecimento divino. Quando ele vai ajudando, a gente vai ver que ele vai ajudar outros espíritos. Olha aí, ele não só trabalhando para se ajudar de uma decisão errada que ele fez, mas buscando reparar aquilo de alguma forma,
como ajudando ao próximo. Olha o merecimento vindo aí, dessa ajuda ao próximo. Né? E aí, o Osmar vai dizer, né, que o espírito fora da carne não se cansa, porque ele não tem o peso da carne, então não tem aquela coisa, né? Estar encarnado é uma coisa muito difícil para o nosso espírito, né? E aí vai nos dizer, né, não desperdice nenhuma oportunidade encarnado. Trabalhe para a sua evolução. Assim, você se livra de sofrimentos. Entende? Então, o Lucas vai finalizar aqui essa fala com os Mar dizendo isso daí, ó. Então, tá vendo? Não desperdice nenhuma oportunidade. Então, às vezes, coisas que acontecem na tua vida que tu acha pequena, não, aquilo ali tem um propósito. Então, vamos ganhar um livro. Ganhei um livro. Meu avô aqui. Pô, cara, não desperdice oportunidade. Pô, se tivesse parado, às vezes, só para abrir, dar uma lida, uma folheada. O que esse livro aqui vai falar? Por que meu avô me deu esse livro? Deixa eu folhear aqui. Pô, uma oportunidade. Não desperdice essa oportunidade, mesmo pequena que possa ser. Então, às vezes, está nesse momento de sofrimento, de dor, alguém te convida para ir conversar com o médico. Você fala, o médico vai resolver, o que o médico vai fazer? Aparece essa oportunidade, vão lá conversar com o médico. Tem? Conversar com algum familiar teu. Às vezes se abrir, lembra que a gente viu essa importância dessa fala que Osmar nos traz no prefácio? Mais um vídeo que eu vou ser chato falar tanto do prefácio, mas é importantíssimo. Que de se abrir. Né? Diz, mas para que eu vou falar com essa pessoa? Não, mas às vezes essa pessoa vai trazer essa palavra de conforto que vai te despertar para te ajudar a superar aquele momento de dificuldade. Né? Aí lá, já na cela fechada, uma cela pequena, um corredor cheio de cela, né? Um lugar escuro, trevoso. Nesse momento, como ele está no Vale dos Suicidas, eu estou pensando, ele está num lugar trevoso, né? E aí Lucas chega lá com o Osmar, aí eu estou pensando, eles estão numa cela de algum mago negro, de uma facção das trevas, né? Eles entraram ali para acompanhar. Aí Gustavo acorda e Lucas vai falar com ele, né? E aí, ó, Lucas vai conversar com o Gustavo. Como ele nunca cuidou dos seus corpos espirituais, eles estavam bem feios. Né? Ainda mais que foi vampirizado no momento do suicídio. Né? Então imagina, os corpos espirituais dele vai estar todos escangaiados. Né? Lucas oferece para o Gustavo escrever um diário com tudo que ele verá lá no plano espiritual. Dessa forma, ele poderá ser ajudado e assim diminuir o expurgo. Gustavo aceita. Okay? E aí, E aí a gente vai finalizar aqui o capítulo 5. Vamos refletir um pouquinho, já deu 30 minutos, mas vamos refletir um pouquinho aqui. O que acontece? Primeiro, o Lucas vai se assustar, porque não vai acreditar que morreu, vai dizer assim, não, mas como assim eu tô vivo? Eu acabei de me matar. Como assim eu tô conversando com pessoas? Como assim eu tô sentindo coisa? Aquela coisa. Que aí o Lucas vai dizer, imagina como é que o corpo espiritual dele, nós vamos ver no próximo vídeo como é que tá, mas o corpo espiritual dele, já dando um spoiler aqui, está destruidaço. Porque imagina, o espírito vai ser a manifestação, reverberação do que ele já estava sentindo. Então, se ele estava vibrando em toda aquela dor, sofrimento, tristeza, mágoa, tudo aquilo ali estava fazendo mal para o espírito dele. E quando ele desencarnou, ele foi extremamente vampirizado. Então, destruiu mais coisa ainda. Né? Então, o Lucas vai oferecer, vai dizer assim, ó, é o seguinte, você tem uma escolha. Você está vivo, você não morreu, você está vivo. Se você quiser trabalhar para mim, hein, eu vou te dar essa oportunidade, vou te dar esse diário, você vai escrever tudo que vai acontecer contigo no plano espiritual daqui para frente. Se você não quiser, a gente abre a cela, te joga aqui no umbral e a vida segue. O que você quer fazer? Só tem esses dois caminhos. Entende? Aí ele começa, ali já na cela, ele começa a falar, pô, cara, mas que saudade da minha mãe. Pô, que saudade do meu avô. Pô, queria ver minha mãe, queria ver meu avô. Não, você não vai ver ninguém. Você tá aqui, e aí, o que você quer? Escolha. Qual a escolha que você quer fazer? Ele vai escolher escrever o diário. Entende? Mesmo sem entender nada. Mesmo falando assim, como é que eu tô vivo aqui, gente? Eu tinha me matado lá, como é que eu tô vivo aqui? E como é que tá minha família? Eu quero ver minha família. Né? Aí já vai surgir um tiquinho de arrependimento. Isso que no próximo, só para deixar um gostinho para você assistir a próxima parte do vídeo, a próxima parte do vídeo ele vai no velório dele. Aí esse arrependimento dele, que já vai dar uma floradinha, explode no ômega, né?
E muita coisa que ele já sabia, mas ele não estava vendo quando ele estava naquele processo de dor, de sofrimento. Aí ele vai ver lá desencarnado. Né? E aí, o que acontece? Vamos ver aqui na próxima parte, vou deixar a próxima parte. Tá. Aí ele aceita o livro, o diário, e última observação que eu marquei aqui, porque aí eles saem, deixam ele lá, falam assim, beleza, depois a gente vai conversar em um outro momento. Aí eles saem da cela, deixam ele lá, e aí o Osmar pergunta, né, para Lucas, né, vai conversar, e aí o Lucas vai falar o seguinte, confie na providência divina. E o Osmar pergunta, mas por que o diário? Qual que é a importância disso? Eu entendi, ele vai relatar as coisas que ele está vivendo e tal, mas e aí? Aí o Lucas vai trazer esse ensinamento. Osmar, confie na providência divina. Entende? Sempre. Sempre. Então, cara, tô nesse momento de dificuldade, eu sei que Deus está cuidando de mim. Confia que Deus está cuidando. Vai passar esse momento. Tá? Não importa quão difícil seja. E aí fechou. A gente finalizou o capítulo 5. No próximo vídeo, a gente vai começar o capítulo 6 para frente. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até a próxima.